bem-vinda. E aí, tá tudo bem? Ok, Andréia. Bom dia, eu sou a professora Andréia Deslandes, coordenadora do Centro de Estudos, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma sexta-feira, discutindo assuntos de interesse da psiquiatria e da saúde mental. Antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, eu queria dar algumas informações. Então, lembrar a todos que o Centro de Estudos, esse evento tradicional do Instituto de Psiquiatria, ele atualmente também é transmitido para um streaming do YouTube, onde os ouvintes, os alunos podem participar através de perguntas que eles podem fazer, mandando e-mails para o perguntasepsamp@ipub.ufrj.br. Esse e-mail vai ser colocado no YouTube, no chat do YouTube. E eu queria também aproveitar para dizer que esse evento é um evento também que é um projeto de extensão da UFRJ e uma SIG da Rede RUT de Educação Permanente em Saúde Mental e Psiquiatria. Queria aproveitar também para desejar boas-vindas aos nossos internos do Internato Eletivo em Saúde Mental, que é coordenado pela professora Maria Tavares. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa rodada do nosso querido Instituto de Psiquiatria. Apesar desse momento da pandemia, eu espero que seja uma rodada bastante proveitosa para vocês. Bom, então eu agora queria apresentar a nossa palestrante de hoje, que vai falar sobre práticas integrativas corporais para a saúde mental em tempos de Covid-19. E eu fico muito feliz de poder apresentar a professora Helena Moraes, porque a professora Helena Moraes é uma egressa do nosso programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, o PROPSAM, e é uma iniciativa nossa do PROPSAM trazer e acompanhar esses nossos egressos para que eles estejam mais presentes nas nossas discussões, no nosso dia a dia, dentro do nosso programa. Então, ter a professora Helena Moraes aqui é um prazer, porque ela fez o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria, no PROPSAM, e, atualmente, ela acabou de ser aprovada num concurso para professora adjunta da UFRJ, e nós esperamos que, brevemente, ela possa estar conosco como colaboradora do programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental. Então, muito prazer ter você aqui hoje, professora Helena. Eu tenho certeza que os nossos alunos e todos os ouvintes vão aproveitar muito a sua palestra, que é um tema fundamental, especialmente nesse momento que nós vivemos hoje. Então, muito bem-vinda. No final, nós faremos as perguntas e eu voltarei aqui para passar as perguntas. Tá legal. Bom, antes eu gostaria de agradecer muito o convite da professora Andréia de estar aqui no Centro de Estudos, embora seja virtual, né? A gente não consegue se ver, ter aquele prazer de estar juntos pessoalmente, mas é uma grande honra para mim, um grande orgulho meu, pessoal, estar aqui no Centro de Estudos, já que o Centro de Estudos é um lugar de referências, né, de grandes professores da UFRJ, e acredito que fora da UFRJ também. Eu sempre estive no Centro de Estudos como aluna, né, durante o mestrado e o doutorado. Então, terminei meu doutorado em 2014, e agora está aqui, né, em 2020, podendo apresentar um pouco do que eu tenho estudado nos últimos anos, das minhas reflexões, e um pouco do que a gente também faz, né, na UFRJ, no IPUB, em relação a esse tema das práticas integrativas corporais. Então, queria muito agradecer, e posso iniciar? Então, vamos lá, então. Vou falar sobre as práticas integrativas corporais para a saúde mental, com uma abordagem da neurociência. Eu vou começar com essa foto, que é uma foto muito impactante, de um registro de um leão prestes a atacar, a foto de um fotógrafo paquistanês, que mostra para a gente a expressão de estresse desse leão. Ele pode estar atacando por extrema defesa para
defesa de si mesmo contra um agressor, ou ele podia estar atacando para poder sobreviver, para poder correr atrás de uma presa. Então, nesse momento, que é um momento de estresse para o leão e de estresse para aquilo, né, para o bicho, para o animal, para a pessoa que esse leão esteja atacando, a gente vê uma reação fisiológica externa e também acontece uma reação fisiológica interna nesse leão e na pessoa que ele está atacando ou na sua presa no momento de estresse. E é exatamente isso que a gente está sofrendo ou passando por isso agora, nesses tempos de incerteza, que é o momento dessa pandemia da Covid-19, e a gente se sente ameaçado, nos sentimos como constantes ameaças em todo setor, seja pessoal, seja profissional, e também da saúde, sobretudo da saúde. E mostra para a gente, então, um estudo dos pesquisadores da UERJ, publicado no Lancet, Filgueiras, agora, em 2020, que o percentual de pessoas que relataram sintomas de estresse agudo na primeira etapa da coleta de dados, que foi entre 20 e 25 de março, foi de 6,9%, passando para 9,% na segunda rodada, que foi um mês depois, em abril, mostrando que aumentou os casos de estresse, os sintomas de estresse, relatados de estresse, e também de depressão. O salto foi em torno de 4% para 8%. A crise aguda de ansiedade pulou de 8% para 14%. Então, a gente está vendo um quadro de piora da saúde mental em relação ao momento que a gente está passando agora. Esses pesquisadores concluem o artigo dizendo: respeite seu estilo de vida e seus limites para poder você passar melhor dessa fase. E aí a gente tem que pensar no nosso estilo de vida e pensar em quais são os nossos limites para a gente poder tentar manter essa saúde mental nesses momentos de pandemia. E aí eu trago uma frase de Jon Kabat-Zinn, que é o grande fundador do programa de redução de estresse baseado em mindfulness, e também um grande... ele propaga o mindfulness e permitiu com que a gente, aqui no Ocidente, tenha mais pesquisas em relação à meditação, em relação à mindfulness e também à prática. Essa frase dele diz o seguinte: a sensação de ameaça, que é exatamente o que a gente está passando agora, pode nos levar com facilidade a sentimentos de raiva e hostilidade. E, por consequência, a comportamentos abertamente agressivos, movidos por um instinto profundo de defender a própria posição e manter a sensação de controle sobre as coisas. Quando elas parecem estar sob controle, sentimos uma satisfação momentânea. Mas quando escapam ao nosso controle novamente, ou mesmo quando assim parece, nossas inseguranças mais profundas podem aflorar. Nesses momentos, pode ser que nossas ações se tornem autodestrutivas e dolorosas para os outros. E toda satisfação e paz interior desaparecem. É exatamente a relação da ameaça com a relação de piora da saúde mental. E vejam a importância do controle, a importância de sabermos os nossos limites, para que a gente possa manter uma saúde mental no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso trabalho. Para que isso aconteça, eu trago 2 conceitos, que é a neurocepção e a interocepção. Então, para que a gente possa manter esse controle, nós temos que entender como todo esse processo acontece dentro de nós. Stephen Porges, que é um grande pesquisador, traz para a gente o conceito de neurocepção. Neurocepção é a nossa capacidade de detectar se as pessoas
as relações, as sensações e o ambiente são seguros ou inseguros. Então, mesmo sendo nós do mesmo gênero humano, da mesma espécie Homo sapiens, cada um de nós responde à mesma situação de formas diferentes. Uma situação pode impactar uma pessoa de uma forma e pode impactar uma pessoa de outra. Por quê? É um misto entre características genéticas e também há questões da nossa primeira infância, que nos fez as nossas primeiras sinapses e fortalecer as nossas sinapses para que a gente tenha um determinado comportamento e uma determinada personalidade. Esse conceito é chamado neurocepção. O outro conceito que eu trago é o conceito de interocepção. Então, a partir do momento que nós sofremos essa ameaça do ambiente, que detectamos que seja uma ameaça, cada um detecta de uma forma, isso traz alterações fisiológicas, como eu falei lá anteriormente no slide mostrando o leão, alterações fisiológicas internas. Essas alterações fisiológicas internas são chamadas emoções, são captadas pelo nosso cérebro e a gente tem uma percepção corporal dessas alterações, que é chamada interocepção. Então, chegando numa parte consciente do nosso cérebro, nós podemos dar a ela um sentimento, nomear e ter um determinado comportamento. Esse conceito de neurocepção e interocepção mostra para a gente que cada um reage ao estresse de uma forma diferente. E o que mais eu gostaria de frisar para entrarmos no efeito das práticas integrativas corporais é na interocepção. Então, quanto mais eu consiga captar essas informações que meu próprio corpo traz para mim, quanto mais eu tiver a capacidade de ouvir o meu próprio corpo, mais eu consigo equilibrar minhas emoções e ter mecanismos de defesas ao ambiente mais favoráveis e mais equilibrados. Então, as práticas integrativas corporais, elas trazem para a gente grandes ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia, melhorando esse processo de interocepção e de neurocepção. Aqui eu vou começar a definir, então, quais são essas práticas integrativas corporais. Já mostro algumas figuras mostrando para a gente que são exercícios corporais que permitem uma grande percepção corporal, uma grande controle do nosso equilíbrio corporal, flexibilidade, consciência corporal. E elas já são reconhecidas pelo nosso Sistema Único de Saúde. A Organização Mundial de Saúde denominou o conjunto de práticas e saberes de medicinas complementares e alternativas, medicinas tradicionais, que antes era muito conhecida como medicinas alternativas, práticas alternativas, aqui chamado de PIC, Prática Integrativa Complementar. Tais práticas visam estimular o uso de métodos naturais de prevenção e recuperação, com ênfase no desenvolvimento do vínculo terapêutico, integração do ser humano com a natureza, visão ampliada do processo saúde e doença e a promoção do cuidado, colaborando como coadjuvante de tratamentos alopáticos. Essas práticas, temos hoje no SUS 29 práticas, que foram adicionadas ao longo do tempo, desde 2006, e são hoje já colocadas, inseridas em algumas unidades de saúde, e aí eu chamo a atenção para as práticas integrativas corporais. Temos, então, a biodança, temos yoga, temos meditação, temos imposição de mãos, bioenergética, que são práticas milenares e outras práticas relacionadas à psicoterapia que já são reconhecidas. E muitas delas, e algumas que nem ainda estão aí complementadas no SUS, mas já são utilizadas em grandes hospitais aqui no Brasil. O que essas práticas
traz para a gente? Então, eu estou focando nas práticas integrativas corporais. O que ela traz para a gente que pode melhorar a nossa neurocepção, a nossa interocepção e o nosso equilíbrio interno para nos relacionar com essas ameaças do dia a dia? Basicamente, viver o momento presente, com grande atenção plena, e trazer para a gente o autoconhecimento. Quanto mais eu me percebo, quanto mais eu tenho consciência dos meus mecanismos internos, da minha fisiologia interna, o mundo externo passa a ser apenas um complemento. Eu consigo lidar melhor com esse mundo externo. Esse é o processo de autoconhecimento que essas práticas trazem. Então, eu vou começar pela questão de viver o momento presente. O nosso cérebro foi já reconhecido que nós temos uma rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão são áreas do nosso cérebro que são ativadas quando nós estamos fazendo determinadas coisas e essas coisas já são automáticas para a gente. Então, quantas vezes, por exemplo, a gente está fazendo uma tarefa que a gente já fez na segunda, na terceira, na quarta vez, o cérebro já tornou aquilo automático e aí nós estamos fazendo essa tarefa pensando em outra coisa e nós não estamos presentes naquele momento. Isso acaba nos tornando infelizes, segundo esse artigo publicado na Science há 10 anos atrás. Ele fala o seguinte: uma mente que fica vagando não é uma mente que não está feliz. Eles avaliaram nesse estudo 2.250 adultos residentes dos Estados Unidos através de um aplicativo de celular. E ele mostrou que 46% da amostra apresentou a mente vagando. Então, o aplicativo aptava e você deveria falar o que você está fazendo naquele momento, se a sua mente está naquilo que você realmente está fazendo naquele momento, e se você está feliz ou infeliz numa escala de 0 a 100. Então, ele mostra que as pessoas estavam fazendo coisas variadas, como trabalhar, como assistir uma televisão, como lendo alguma coisa, e naquele momento, em 50% das vezes, a mente dela não estava naquilo que ela estava fazendo. E quanto mais a mente vagava, mais eles viram uma questão subjetiva de infelicidade. Então, eles falam, a habilidade de pensar sobre o que não está acontecendo é uma conquista cognitiva. No entanto, isso tem um custo emocional. Isso é uma habilidade do cérebro. Mas se ficarmos o tempo todo com a mente vagando, quando estamos, por exemplo, conversando com alguém, quando estamos cuidando de um filho, quando estamos tendo que dar atenção para alguém ou para algo, isso nos torna infelizes. Isso não é uma qualidade de vida, de felicidade importante para o cérebro. Esse conceito está completamente difundido pela questão do mindfulness, da atenção plena. É necessário que as pessoas consigam sair do piloto automático. É necessário que se consiga ter atenção plena nas suas atividades, tanto de trabalho quanto pessoais, para que haja uma melhora de saúde mental e uma redução do estresse. Isso é muito difundido numa das chamadas práticas integrativas corporais, né, que é o mindfulness, que traz para a gente o conceito de 7 atitudes: não julgar, ter paciência, ter mente de principiante, confiar, não lutar, aceitar e soltar. Essas atitudes, elas são determinantes das práticas de mindfulness e traz para a gente a percepção de estarmos realmente presentes no momento presente. O que a literatura vem mostrando, então, dessa prática de mindfulness? No momento que você consegue praticar e modificar e tornar essas atitudes atuantes no seu dia a dia, mudando a sua neurocepção e praticando também a interocepção, um artigo que saiu da Nature Reviews Neuroscience, em 2015, mostra como que pode ocorrer esse processo neurofisiológico.
A meditação mindfulness, ela leva a um controle atencional, a uma regulação da emoção e uma autoconsciência. Isso traz para o indivíduo uma autorregulação. Só que isso não acontece imediatamente. Isso acontece ao longo da prática. Então, eles dizem o seguinte: no primeiro estágio, você faz um esforço para fazer. No estágio mediano, você faz um esforço para reduzir a sua mente vagando. E já no estágio mais avançado, você já não tem um esforço, você já está fazendo, como se você já tivesse incorporado o mindfulness, a atenção plena no seu dia a dia, saindo do piloto automático. Isso é muito importante e cada vez mais tem estudado as práticas meditativas e o mindfulness. Eu trouxe os dados do PubMed, que mostra para a gente uma pesquisa feita em 6/10/2020, que temos 16.454 artigos publicados sobre o tema. No último ano, 2.136 artigos foram publicados com o tema meditação. Então, aqui vocês podem ver no gráfico um aumento significativo nos estudos que têm utilizado a meditação como tema principal de intervenção, ou até estudos de revisão também. De mindfulness, nós temos 18.082 artigos no PubMed, e no último ano, 2.749 artigos. Nos mostra o quanto que essas práticas saíram do Oriente e começaram a serem introduzidas no Ocidente. Sobretudo porque Jon Kabat-Zinn protocolizou o mindfulness e permitiu com que as pesquisas científicas pudessem utilizar essas práticas de forma protocolada e que pudesse ser replicada. Isso, então, ganhou o Ocidente de uma forma avassaladora. Temos grandes pesquisas, não só nos Estados Unidos, sobretudo, mas também temos grandes pesquisas no Brasil sobre o tema, e mostra para a gente, cada vez mais, a importância de sair do piloto automático, a importância de reduzir das questões de problemas mentais, de transtornos mentais, de questões de estresse, de questão de ansiedade, de depressão, e a importância da gente se atentar ao momento presente. E essa prática, inclusive, está ganhando os meios corporativos também e as universidades. E o que essa prática, então, faz para que tenhamos uma alteração na nossa neurofisiologia e que a gente realmente possa explicar por que ocorre essa redução de estresse, redução de ansiedade relatados. Esse artigo, publicado pela Sara Lazar, que é uma grande pesquisadora de Harvard, que estuda muito a meditação, ela ela fez um estudo no qual ela comparou o cérebro de pessoas que tinham anos de prática de meditação baseada em atenção plena, com pessoas que não praticavam. E um estudo muito falado na mídia mostrou que essas pessoas que praticavam meditação já ao longo prazo, elas tinham um aumento da espessura cortical, do córtex pré-frontal dorsolateral e da região também cortical ínsula. Essas áreas, elas estão relacionadas com a atenção, com a interocepção e com o processamento sensorial. Então, começou a ser difundido que a prática de meditação, embora tenha sido um estudo de corte transversal, comparando dois grupos, os que praticavam e os que não praticavam, que as práticas meditativas, elas podem levar a uma alteração significativa na espessura do córtex, ou seja, uma alteração significativa no cérebro dessa pessoa. Quanto mais praticando meditação de atenção plena, mais você tem uma ínsula aumentada, um córtex pré-frontal dorsolateral aumentado, e assim você podendo ter mais atenção no seu dia a dia,
aquilo que você está realizando, e maior interocepção, maior capacidade de ouvir o próprio corpo e escolher os mecanismos apropriados de defesa ou de lidar com o estresse do dia a dia. Um estudo também que eu trouxe, de Fox et al. 2014, que fez um levantamento, um estudo de revisão, que fez um levantamento de diversos artigos mostrando quais são as áreas do cérebro que poderiam estar sendo alteradas com a meditação. Então, não é só o córtex pré-frontal dorsolateral e a ínsula, como mostrado no artigo da Sarah Lazar, mas também outras áreas do cérebro, córtex somatomotor, pré-cúneo, cingulado anterior e posterior, e o hipocampo. Áreas que estão relacionadas, então, respectivamente, a propriocepção e dor, que é o córtex somatosensorial, pré-cúneo, memória episódica, processamento visoespacial e consciência, cingulado anterior e posterior, autorregulação, autocontrole e resolução de problemas, e o hipocampo, reconsolidação da memória e consolidação da memória. Isso depende, de acordo com o estudo, do tipo da prática meditativa que a pessoa está praticando. Então, sabemos que existem diversos tipos e cada uma delas você pode ter determinadas alterações corticais ou de atividade do cérebro. Um outro estudo, e aí trazendo agora a yoga, que é outra prática integrativa complementar, não mais a meditação, mas que utiliza as práticas meditativas na prática durante a yoga, né, de se atentar ao momento presente e de ter essa consciência corporal, mostrou que a prática de meditação, a prática de yoga, nesse caso foi yoga do tipo Iyengar Yoga, durante 12 semanas, foi capaz de aumentar significativamente os níveis de GABA, do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico no cérebro, que é um neurotransmissor que está associado com a redução da ansiedade. Então, levando a calma, levando ao relaxamento desses praticantes. Ele comparou Iyengar Yoga com caminhada e ele viu que só o grupo que praticou esse tipo de yoga durante 60 minutos, durante 12 semanas, pôde apresentar esse aumento de GABA no cérebro. O que isso, então, leva para o indivíduo? Os pesquisadores, eles falam que o mindfulness, a prática de atenção plena, pode te levar a uma regulação emocional. Quanto mais o indivíduo tem percepção das suas emoções, das alterações fisiológicas que acontecem no seu sistema cardíaco, cardiovascular, respiratório, que pode estar associado com aquele estímulo esteroceptivo, essa percepção vai levar com que ele se torne mais consciente do que ele está passando. Então, é um mecanismo que eles chamam de bottom-up, de baixo para cima, top-down. Então, quanto mais o indivíduo tem um mecanismo bottom-up, quanto mais, então, a gente viu que ele pode ter a percepção dos estímulos através da ínsula, chegando nesse cérebro, da ínsula posterior, indo para a ínsula anterior, redistribuindo todas essas aferências nas regiões do cérebro, chegando no córtex somatosensorial, chegando no córtex pré-frontal, para o indivíduo se tornar consciente daquilo que ele está fazendo, ele tem esse mecanismo, bottom-up, top-down. Primeiro, ele tem uma percepção das emoções, e aí ele tem um controle de sua própria emoção. Então, com o tempo, ele consegue fazer uma regulação emocional. Além disso, então, e todos esses efeitos neurofisiológicos, o que, então, eles podem trazer? Então, esse foi um estudo de revisão que mostrou que os indivíduos têm redução do estresse, os indivíduos têm bem-estar, percepção subjetiva de bem-estar,
E os indivíduos podem aumentar também o seu vigor, a sua vitalidade, dependendo da prática mente-corpo que ele está realizando, né? As práticas mente-corpo também incluem, ainda não temos ali naquela lista do SUS que eu falei, mas na definição de mente-corpo também inclui Tai Chi Chuan, por exemplo, né, que é uma prática milenar e muito conhecida aqui no Brasil. Temos outros tipos de práticas, principalmente derivados, né, da China e Japão. Quanto mais, então, eu usar o corpo fazendo movimentos conscientes, mais eu também vou ter esse vigor e essa vitalidade. Então, esses são os efeitos psicológicos que podem ajudar o indivíduo a reduzir o estresse, ao manejo do seu estresse. Todos esses estudos, todas essas práticas, elas utilizam essa frase de Darwin, que é: quando as nossas mentes estão particularmente perturbadas, também os movimentos do nosso corpo o estão. Então, Darwin, já ao observar os animais e todos os humanos também, toda sua alteração emocional, ele viu que os indivíduos mostrando a sua emoção, eles também têm uma alteração no corpo. Então, a mente e o corpo, ela já tinha todo esse conceito de interação entre elas desde o século XVII. Então, se eu tenho alteração no corpo, por que não eu utilizar o meu corpo como uma ferramenta para também atingir a minha mente? Isso é importantíssimo, porque a hiperexcitabilidade pode se tornar um estilo de vida permanente. Quanto mais o indivíduo se estressa, mais ele tem a relação da via mente-corpo, atingindo, então, o corpo, alterando sistemas cardiovasculares, sistemas respiratórios. Esses sistemas respiratórios, sistemas cardiovasculares, mandam a informação de volta para o cérebro, e aí ele percebe que ele tem que estar estressado, ele tem que se manter estressado, e a hiperexcitabilidade se torna um estilo de vida permanente. Tanto nas reações, quanto nas sensações corporais, não só o sistema músculo-esquelético, de tensões musculares, mas também diversos sistemas do corpo desse indivíduo. E aí, como que o nosso cérebro começa a observar o que está acontecendo no corpo e o que pode levar a esse ciclo de hiperexcitabilidade? Especificamente para respiração, eu trouxe um artigo publicado na Nature Reviews Neuroscience, em 2017, que foi descoberto que temos neurônios espiões no cérebro. Esse nome, eles mesmos definem como neurônios espiões. É o complexo de Pré-Botzinger, que está no tronco encefálico. Esses neurônios, eles ficam espiando como está a nossa respiração. Então, quanto mais o indivíduo aumenta a sua frequência respiratória, mais esses neurônios espiões que estão no tronco encefálico percebem que a respiração está alterada, fazem uma liberação de noradrenalina no cérebro, e aí esse indivíduo torna-se mais ansioso e mais ativado ainda, o cérebro mais ativado ainda. Então, esses neurônios espiões, que foi descoberto há pouco tempo, mostra para a gente que se a gente consegue regular a nossa respiração, então foi isso que eles fizeram nos estudos com os ratos colocados nesse artigo, retirando esse complexo Pré-Botzinger, mas esses ratos ficavam calmos, mesmo na presença de um estímulo estressor. Então, quanto mais a gente consegue regular a nossa respiração, ter consciência da nossa respiração, esse ciclo é quebrado. Então, menos noradrenalina a gente vai liberar no cérebro e a gente vai conseguir ter toda uma regulação emocional. Esse estudo, embora tenha 3 anos, explica isso para a gente, mas ele apenas está indo de acordo com as práticas milenares orientais, que
grandes mestres indianos e de todo o Oriente, não só da Índia, mas que já traz para a gente isso, a questão da respiração, a questão da consciência da sua respiração. Então, esse é o terceiro item que as práticas integrativas complementares traz para a gente. Autorregulação, interocepção, manter a mente no momento presente e prestar atenção na nossa respiração e tentar fazer exercícios respiratórios. E aí, outra questão da prática integrativa corporal. Como que está o meu corpo? Se eu estou com uma postura, como Darwin já falava, uma postura com a parte anterior do corpo mais tensa, mais contraída, esse indivíduo está com emoções mais negativas. Se ele está com a parte do corpo mais alongada e a parte de trás mais contraída, Darwin já observava que o indivíduo ele está mais pleno, mais ativo, mais com emoções positivas no momento presente. Então, a partir dessa alteração de percepção corporal, e as práticas integrativas traz isso para a gente, né, das posturas do guerreiro, da yoga, por exemplo, posturas que levam o indivíduo a ter mais emoções positivas, emoções mais de autoconfiança. A Amy Cuddy, é uma pesquisadora de Harvard, publicou esse estudo, que é super polêmico, mostrando as poses do poder. Então, quanto mais você fizer poses de poder, como, por exemplo, ela chama a pose da Mulher Maravilha, que está colocada aí na foto, mais você consegue aumentar a sua testosterona, que foi o que ela fez na pesquisa dela, aumentar a testosterona e reduzir o cortisol. Então, quanto mais poses de poder, e ela fica nessa pose de poder, fala em torno de 1 minuto, 2 minutos, mais se consegue ter sensações de poder, sensações de liderança, de conseguir fazer e continuar os seus objetivos. Esse estudo é polêmico porque outros estudos tentaram replicar, fizeram as poses de poder e não viram os mesmos resultados nos hormônios. Então, mas outros estudos, sim, corroboram os resultados da Amy Cuddy, mas quanto mais esse assunto vem à tona e as poses de poder são praticadas no meio corporativos, o livro dela é bem famoso, mas isso leva para a gente que, se eu mudo a minha postura, eu consigo mudar a minha mente, eu consigo mudar as minhas emoções. E corroboro as práticas integrativas complementares, as posturas de yoga já praticadas milenarmente. E aí eu trouxe o quadrinho do Snoopy, que é um quadrinho bem conhecido, Charlie Brown, que é um personagem super deprimido, e ele fala: esta é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Mostra pra gente, né, que se o indivíduo está deprimido e ele tem uma resposta corporal, uma postura corporal deprimida, mas ele fala para o cérebro que é necessário ficar deprimido. E aí, como isso corrobora todos os estudos, mostrando também os neurônios espiões nas questões de ansiedade, os estudos da Amy Cuddy mostrando a questão da postura, podendo levar a uma regulação hormonal ou até alterações neuropsicológicas, e mostra para a gente, corrobora para a gente a importância das práticas integrativas, a importância da postura também, que estão presentes nas práticas integrativas corporais. Nós não temos ainda estudos com as práticas integrativas corporais, mas conseguimos realizar estudos com exercício físico e vimos que os idosos que faziam exercício físico, eles apresentavam uma regulação dos hormônios de cortisol, uma baixa de cortisol pode também estar relacionado com fadiga crônica e com apatia, e que foi o que a gente encontrou nos indivíduos depressivos, comparando aos indivíduos saudáveis,
Mas aqueles indivíduos, mesmo depressivos e no grupo controle saudável, que faziam exercício físico, eram aqueles que tinham um nível de cortisol mais equilibrado. Então, cortisol demais não é bom, cortisol de menos também não é bom, que pode levar a uma fadiga, pode levar a uma letargia. Conseguir esse equilíbrio corporal através de intervenções, conseguir esse equilíbrio hormonal através de intervenções corporais, a gente já viu que é possível. Uma outra coisa que eu trouxe também interessante foi num projeto que nós tínhamos de levar essas questões para a escola, mostrando para as crianças a importância de fazer as intervenções corporais, de fazer as práticas corporais e das práticas meditativas também, podendo levar a saúde mental dela, melhorar a saúde mental dela. E me chamou a atenção uma menina que ela não tinha amigos na escola, não interagia na escola, e isso foi falado para mim também pelo professor de educação física, que foi quem me convidou para estar na escola, só que essa menina ficou para poder, ela estudava de manhã, ela ficou à tarde para poder ouvir a palestra, então ela ficou na escola só para isso, e quando eu a encontrei, ela desenhava corpos, ela não tinha mínima relação com o corpo, não fazia exercício físico, por algum motivo que eu desconheço, que não me foi colocado, mas ela desenhava muito bem e ela desenhava corpos quando eu a encontrei na escada e quando a gente conversou. A outra coisa que me chamou a atenção era um menino que era muito calor nessa escola, e era uma escola pública de Irajá, e esse menino, ele usava casaco, naquele dia que estava muito calor. Depois ele veio da palestra, ele veio falar comigo, e aí eu falei, mas por que você está de casaco? Ele falou, porque eu tenho vergonha do meu corpo. Eu tenho músculos que eu não gosto. Então, olha a importância da consciência corporal, da relação com o corpo, já desde a infância, que muitas vezes não é realizado nas práticas de educação física ou mesmo nas escolas. Então, a importância da relação desse indivíduo com o corpo, ainda na infância, que pode impactar positivamente no futuro desse indivíduo. A outra coisa que eu trouxe também para ilustrar, um outro evento que a gente participou, foi fazendo as práticas meditativas e também tinha práticas corporais de alongamento para mães de crianças que são atendidas no CAPS, no IPUB, no campus, né, da UFRJ, e elas faziam essas práticas integrativas corporais completamente tensas, e elas relataram que elas não conseguiam ter um momento no dia para elas, e que toda aquela tensão que elas têm ao cuidar dos filhos delas, elas podem estar sentindo no corpo. Elas mesmas relataram isso. E elas relataram no final da prática o quanto que é bom elas terem um momento para elas, prestando atenção no corpo delas, prestando atenção na sua própria respiração, e quanto que isso pode ajudá-la e também ajudar, consequentemente, nos filhos. Então, a gente pediu para que elas reservassem um tempo no dia para elas, para cuidar delas, para ouvir o seu próprio corpo, para fazer uma meditação. E quanto mais, se você se salvar, né, você consegue salvar o outro. Então, foi a frase que a gente conseguiu finalizar aí nesse dia, muito significativo. Para concluir, eu trouxe uma frase de Buda que revela basicamente tudo isso que está sendo estudado hoje, aqui no Ocidente, a importância do mindfulness sendo difundida dos meios corporativos, sendo difundida nas universidades, mas que é algo milenar. Alguém perguntou ao Buda, o que o senhor e seus discípulos praticam? Ele respondeu, nós nos sentamos, nós andamos, nós comemos. O inquiridor continuou, mas senhor, qualquer um se senta, anda e come. Buda lhe disse, quando nós sentamos, sabemos que estamos sentados. Quando nós andamos, sabemos que estamos andando. Quando nós comemos, sabemos que estamos comendo.
Na maior parte do tempo, estamos perdidos no passado ou arrebatados pelo futuro. Quando estamos conscientes, intensamente, em contato com o momento atual, aprofunda-se a nossa compreensão do que está acontecendo e começamos a ser preenchidos de aceitação, alegria, paz e amor. Então, o Buda já trazendo esse grande conhecimento da importância de a gente estar presente no momento presente, e aí eu adiciono as questões da importância de a gente estar consciente da nossa respiração, a importância de estarmos conscientes do nosso corpo e praticando práticas corporais que permitam que a gente possa ter alterações na nossa saúde mental, e melhorando a nossa neurocepção, melhorando a nossa interocepção, e, consequentemente, a gente consiga passar melhor desse momento atual que a gente está vivendo, e que melhor ainda, que a gente possa levar depois para o futuro, quando nesse momento passar, bons proveitos disso. Eu agradeço com a referência Namastê, que é a referência usada no yoga, que diz, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Então, o que eu desejo plenamente para mim, de felicidade, saúde mental, eu desejo igualmente para vocês. Aqui está meu e-mail, helenasmorais@gmail.com, para quem quiser entrar em contato e trocar alguma ideia e pedir alguma referência, enfim, eu estou disponível para isso. Acho que eu consegui, acho que o tempo foi até curto, tinha um vídeo para passar que eu não passei, não sei se de repente vai querer que eu passe. E é isso, eu finalizo aqui a minha fala. Muito obrigada, professora Helena Moraes. Mais uma vez, te agradecer por você estar aqui conosco. Você consegue me ouvir? Uhum. Nós temos aqui já algumas perguntas, mas enquanto a gente está recebendo aqui as perguntas, temos vários elogios, parabenizando pela sua palestra. Realmente, como sempre, você consegue reunir o conhecimento, a evidência científica baseada em estudos com periódicos extremamente importantes, com conhecimento de altíssima evidência, mas também associando o teu trabalho, que é um trabalho incrível também que você tem em extensão, sempre teve a história toda acadêmica que você tem, é voltada não só para pesquisa, mas também para trabalho com extensão e com ensino, que seus alunos são sempre apaixonados pela sua didática e pela sua aula, e, além de tudo, com slides belíssimos. Então, você consegue juntar tudo isso e, além de tudo, com muita gentileza. Eu vou aproveitar e já começar aqui uma pergunta para você sobre uma questão que eu acho que é muito importante, que você fala da questão das práticas integrativas, e eu sei da sua história que você tem também de investigação dos exercícios clássicos, exercícios de treinamento aeróbio, de treinamento de força, e o que nós hoje vemos na literatura, não só em relação às questões relacionadas à saúde mental, então de resposta clínica, de pacientes com depressão, de pacientes com ansiedade, então de diversos transtornos, inclusive os transtornos da infância e do idoso, como na demência. A gente vê que existe bastante evidência em relação ao efeito do exercício físico na prática clínica e no desempenho acadêmico. Mas, os últimos 10 anos, as pesquisas vêm direcionando para essas práticas, como, por exemplo, você falou muito bem em relação ao yoga, em relação ao tai chi, em relação aos jogos, dança. Então, cada vez mais, a literatura vem mostrando que esse tipo de atividade, principalmente quando a gente fala em relação à cognição, ao desempenho cognitivo de crianças e de idosos, isso pode trazer um efeito ainda maior do que aquele exercício tradicional, exercícios cíclicos, onde você não tem grande envolvimento com o meio e grande imprevisibilidade e todas essas questões. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa história da investigação do exercício físico tradicional e hoje, os últimos 10 anos, direcionando para uma outra área que talvez possa ter ali um efeito até um pouco maior. Sim. Eu acho que o exercício físico, ele consegue ser protocolizado. Então, a gente consegue, para pesquisa,
regular a intensidade, a duração, consegue fazer com que a própria pesquisa tenha resultados significativos, enfim, usar uma estatística quantitativa com o exercício físico, né? As práticas integrativas, e aí especialmente o mindfulness, que é o que hoje está sendo mais falado, mas está sendo mais publicado, conseguiu só depois, apesar das práticas, por exemplo, da meditação ser milenar, não é? Mas conseguiu só depois com a questão da protocolização, sobretudo com o Jon Kabat-Zinn, que é da Universidade de Cambridge, e conseguiu protocolizar. Então, isso conseguiu ser replicado e entrou muito depois no Ocidente, acredito também pela necessidade das pessoas, né, de estarem num momento que a gente teve a revolução da internet, né, e que você tem que ficar atento, e que você tem que responder a todos os estímulos e estar presente em vários eventos, enfim, e de ter que ter uma demanda profissional muito maior do que no passado. Então, eu acho que isso entrou numa questão do piloto automático, muito falado pelo Jon Kabat-Zinn, e a gente sabe que as redes sociais, que também estão relacionadas à internet, pioram, tem grandes questões na saúde mental, hoje em dia é muito falado. Então, para o indivíduo estar vivendo sempre esse mundo estereoceptivo, esse mundo de fora, né, e esse mundo de fora ser apenas a realidade dele, não ter a realidade do mundo interno, né? Então, isso é muito falado, veio protocolizado, hoje em dia a gente se consegue fazer pesquisas com isso, então isso permitiu com que as pesquisas fossem realizadas. Inclusive, na questão do exercício físico, como, por exemplo, treinamento de força, se fala da conexão mente-músculo. Se o indivíduo faz os estudos conectados com o que os indivíduos faz o exercício conectado com a contração daquele músculo, daquele agrupamento muscular, ele pode ter até mais benefícios nas questões de hipertrofia, nas questões que ele está sendo envolvido. Então, utilizar também a prática atencional para o exercício físico tem sido agora muito realizado. Tem um estudo que mostrou, que também fala muito disso, compara para os exercícios, um estudo recente, compara as questões de exercício físico para a depressão, e ele fala isso, da importância dos exercícios mente-corpo, para a questão de atenção interna, para a questão de interocepção, para melhorar a saúde mental desse indivíduo. Eu acho que cada vez mais esse campo está sendo mais estudado, por conseguir realizar pesquisa. E também pesquisa quantitativa, aliás, pesquisa qualitativa, né, que é importantíssimo, não mostrar por que aquele indivíduo melhora com números, mas também ter um relato profissional, pesquisa qual e quant, né? Eu acho que agora a gente vai ter, talvez, uma mudança, não sei tão significativa, mas uma mudança para essas questões de intervenção corporal na saúde mental. Você falando isso, eu me lembrei agora de um artigo que acabou de sair no British Journal of Sport Medicine, do grupo da Austrália, onde nós temos colaboração, inclusive o grupo do professor Simon, do Philip Schuck, e que eles fizeram uma meta-análise falando sobre o efeito do yoga como tratamento e redução de sintomas depressivos em diferentes transtornos mentais, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, depressão, uso de álcool. Então, e eles viram um resultado significativo, um tamanho de efeito moderado já nesses estudos randomizados controlados feitos com yoga, para a redução de sintomas depressivos em pacientes com diversos transtornos. Então, acho que isso é uma evolução muito grande para essa área, e eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir ter, então, essas evidências, né, de estudos randomizados controlados e de revisões sistemáticas e meta-análise. E até nesse sentido, nós já temos algumas perguntas aqui, temos várias perguntas, não sei se a gente consegue responder todas, mas eu vou tentar falar o máximo que eu conseguir aqui. Vamos lá.
Então, a gente tem uma pergunta aqui do Leonardo Palmeira, que é nosso aluno do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, do Centro de Estudos. Professora Helena, parabéns pela palestra. Na minha prática clínica, vejo significativa melhora daqueles pacientes que praticam mindfulness. Ao mesmo tempo, encontro grande resistência por parte de muitos pacientes que alegam ser agitados demais para a prática. Como convencê-los a aderir à prática de mindfulness? E ele tem uma segunda pergunta, na área da educação. Bastante importante isso, Leonardo. Meus filhos praticam mindfulness na escola, no período de extensão, mas isso não ocorre na escola regular. Qual o papel, na sua opinião, que o mindfulness pode ter na escola, na educação escolar, e como ele pode ser incluído na escolaridade regular? Essa é uma pergunta incrível, porque a gente sabe que existem vários países que utilizam isso como uma prática e já tiveram bastante resultado, principalmente na questão socioemocional. Então, são essas duas perguntas do Leonardo Palmeira. Então, como inserir os indivíduos agitados, né? Engraçado, a pessoa fala, eu sou muito agitado para fazer uma prática tão calma, né? Mas justamente então o que ele está precisando, né? Mas eu sei que as pessoas falam muito isso, né? Sou muito agitado para praticar yoga, para praticar meditação. E aí os calmos que vão praticar, né? Tem algumas linhas que utilizam a prática meditativa depois de um exercício aeróbio, por exemplo, essas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa faz um movimento que tem uma demanda fisiológica maior, então, como se depois ela tivesse mais cansada, necessitando parar um pouco, porque acabou de fazer um exercício aeróbio mais intenso, e aí faz um exercício de relaxamento e depois consegue meditar. Eu já vi até relatos de algumas pessoas falarem isso, das pessoas mais agitadas. Acredito também que hoje a gente se encaminha para psicoeducação, né? Mostrar para o indivíduo, eu acho que no meio médico, o paciente deixa de ser passivo, né? Hoje em dia se encaminha para a questão do paciente, da pessoa, sem ser no meio médico, se tornar ativo. Então, assim, dele entender, mostrar para ele qual a importância e por que ele deve inserir essas práticas no dia a dia. Então, trazer evidências, mostrar para ele, educar ele, né, que é o lance da psicoeducação, educar ele e mostrar para ele por que é importante. Então, acredito que ele consiga encaixar, vendo a importância, né, se esforçar um pouco para poder fazer, como eu mostrei ali no artigo, acho que foi da Nature, que mostra o estágio. Então, esse indivíduo ele não vai conseguir, no primeiro momento, fazer uma prática longa, não é? Então, que ele consiga fazer práticas curtas, mostrando as evidências, acredito que seja, ou às vezes depois uma prática intensa, acredito que sejam estratégias. A questão da escola, isso é muito importante, é colocado já em diversas escolas, né? Como o André falou, diversos países, e colocado também, a gente tem aqui no Brasil, no Rio, algumas escolas que inseriram meditação, mindfulness, yoga para as crianças. Tem diversos artigos mostrando isso, da melhora cognitiva dessas crianças. Essas crianças, elas podem se acalmar, elas podem conseguir ter mais atenção naquilo que elas estão fazendo, terem maior controle emocional, né, por ganhar mais interocepção, percepção corporal. Acredito que seja importantíssimo para a escola. Não sei como colocar isso, né, no ensino regular, né, como dito. Acredito que precisam ser colocados mais projetos, que, né, a gente sabe que no ensino público, por exemplo, é difícil, né, fazer determinadas intervenções, então, mais projetos relacionados à pesquisa que podem ser inseridos na escola. Inclusive, a gente tinha pensado nisso, a gente estava com um projeto, assim, já pensando em realizar algum projeto em relação a isso. Chegamos a fazer uma pesquisa para fazer uma revisão sistemática sobre os desempenhos escolar e meditação. Tem bastante estudos, tem muita evidência mostrando isso.
nas escolas ocidentais é uma novidade, né? No Oriente isso não é novidade. Mas vai muito contra a nossa cultura, né? Nossa cultura é de televisão, de mais agitação, mas eu acho que isso tem que ser inserido aos poucos por conta disso. Inclusive, até algumas coisas que a gente vem falando nisso que você comentou agora. Uma é da entrevista motivacional, o quanto é importante ter essa divisão da responsabilidade, né, com o paciente, e a escolha também em relação às práticas que vão ser utilizadas no tratamento. Mas também eu acho que quando a gente fala dessa questão educacional, de novo, a gente precisa ter um espaço dos pesquisadores para que a gente possa ouvir o que existe de evidência científica nas práticas de saúde pública. Então, há pouco tempo, a gente teve a possibilidade de se retirar a educação física escolar de alguns alunos, quer dizer, totalmente contra o que a gente conhece, o que a gente sabe que existe na evidência em relação à melhora das funções executivas, a melhora do desempenho acadêmico das crianças e adolescentes que realizam exercício físico, tanto no período extraescolar, mas também dentro da escola e durante as atividades inserido ao conteúdo, né? E também aproveitar e lembrar que você já teve também uma intervenção, que foi o projeto de extensão que você realizou dentro da UFRJ, com os alunos da UFRJ, e que também você realizou práticas integrativas com esses alunos e teve um resultado muito bom, né? Assim como as mães e os pais das crianças com transtorno de espectro autista, que você também realizou algumas atividades com eles no projeto de extensão que nós realizamos na praia com as crianças, com as atividades de surf, né? Tudo isso foi um resultado que teve um retorno muito positivo. Aqui temos várias perguntas. A pergunta do nosso aluno também de doutorado em Coquitela, em Portugal, Hélio Rocha Neto. Ele fala: professora, bom dia, parabéns pela palestra. As práticas integrativas trazem todo um campo de intervenções possivelmente terapêuticas para os portadores de transtorno mental. Entretanto, nos últimos anos, temos visto uma multiplicação de pessoas com baixíssima qualificação oferecendo terapias alternativas, inclusive com algumas frases muito neurotizantes, como: estude enquanto eles se divertem e trabalhe enquanto eles dormem. Como diferenciar profissionais que oferecem práticas de boa qualidade, visto que não há um órgão regulador para estas práticas? Acho que essa pergunta do Hélio Rocha Neto também é bem importante, porque é uma área que a gente sabe que, e você acabou de falar, que a gente precisa de mais evidências científicas, e eu acho que essa questão também da qualificação é extremamente importante. Isso tem que acontecer aos poucos, né? Hoje em dia que ela ganha muita evidência. Antes é chamada de práticas alternativas. Até hoje existe alguma resistência, né, com essas práticas, falando que pode ser besteira, enfim, banalizar. Mas eu acho que com as questões, por exemplo, já se utiliza muito em hospitais. O Einstein já utiliza muito, utiliza imposição de mãos, utiliza toque terapêutico, e coisas que ainda nem têm grande evidência científica. Por exemplo, muito utilizado no Hospital do Einstein, fazendo congressos internacionais sobre o tema, né? Então, está ganhando mais respaldo. Hoje, na educação física da UFRJ, a gente tem disciplina de yoga, a gente tem disciplina de meditação. Então, vem ganhando a universidade, não é? Trazendo conhecimento científico para isso. Então, os congressos estão crescendo, as práticas estão crescendo. Infelizmente, isso acontece realmente, mas eu acho que é uma tendência de ser melhorado. Só que aos poucos, né? Então, ainda não tem uma questão de diferenciar. Acredito que diferenciar seja realmente num currículo desse indivíduo. Então, se ele tem uma formação superior na área da saúde ou na área da psicologia, vai dar algum mais respaldo para ele hoje, mas eu acho que isso aos poucos. Mas certamente é extremamente importante a capacitação e a regulamentação, né? Então, um órgão que possa fiscalizar isso certamente vai ser bem importante. Uma outra pergunta da Monique Gomes Rodrigues, que ela perguntou: um mundo virtual com tantos estímulos, como desenvolver uma atenção plena? É possível?
E aí eu já emendo também na pergunta do José Vinícius, que ele pergunta qual é a melhor prática para a atenção plena. É muito difícil, né? Isso aí a gente almeja, a gente é um desejo diário de a gente ter mais atenção plena e reduzir as atividades. Só que eu li recentemente um texto muito interessante num livro da Marilda Lippe, que é uma grande pesquisadora de estresse, e ela fala o seguinte: a gente acaba se tornando vítima da situação, mas uma situação que nós mesmos nos inserimos nela. Então, antigamente, a gente tinha aqueles testes de personalidade A e B, né, que ainda é muito usado no meio médico, meio de pesquisa. Então, o indivíduo considerado indivíduo A é aquele indivíduo ativo, que realiza tudo, o indivíduo B é aquele indivíduo mais calmo, sendo esse A podendo ter mais problemas cardíacos. Depois, esses tipos de personalidade, eles passam a ter mais de 2, não só A e B, mas ainda sendo estudado muito. E aí se fala assim, o indivíduo que é do tipo A, o indivíduo que quer se envolver com muitas coisas, né, ativo, às vezes ele pode, digamos, perder a mão e se envolver em muita coisa, e aí acabar dizendo, nossa, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu não estou conseguindo cumprir os prazos. Então, ele não é mais, como diz, né, Augusto Cury, protagonista de sua própria história, ele se torna vítima da situação, mas uma situação que ele escolheu, né? Quem se colocou em tantas coisas? Você mesmo. Isso todo mundo faz, eu falo todo mundo porque a ansiedade, a gente tem grande prevalência, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, nós brasileiros fazemos isso muito, e aí a gente fica mais ansioso ainda, porque a gente não cumpre os prazos que nós mesmos nos colocamos. Então, a saúde e a medicina, hoje em dia, é medicina integrativa, saúde integrativa. Está se encaminhando para lá, não é? Então, quando a gente fala de prática integrativa, a prática integrativa não vai resolver tudo, obviamente. A gente tem que pensar na saúde de forma integrativa, né? De uma multidimensional. Então, a gente não pode descartar a psicoterapia, que é uma grande intervenção, acredito que eu falo todo mundo deveria fazer, porque a gente se conhece, a gente fala, bom, o que eu realmente consigo lidar, com o que realmente eu consigo cumprir prazo, o que realmente, nesse meu dia a dia, eu consigo encaixar, para que assim a gente não deixe de ser esse papel de vítima, né? Essa pergunta que ela fez, isso aí é prática, é evidência, está no nosso dia a dia, a gente faz isso constantemente, mas eu acho que aos poucos tem realmente que ser mudado. Eu acho que a gente está percebendo que a gente precisa mudar. A outra coisa que o Zé Vinícius perguntou, melhor prática para atenção plena, né? Então, muito falado, o mindfulness é o mais praticado. Como o mindfulness tem as atitudes, e a atitude do mindfulness que eu gosto muito é o não julgamento. Então, quando você para, por exemplo, a observar o céu e você não julga, aquela nuvem devia estar mais para cá, esse céu está muito azul, podia estar um pouquinho. Você não julga, você observa. Você traz isso de tanto praticar, então a gente viu as alterações neurofisiológicas, a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia. A prática do não julgamento, então, a partir do momento que você não está julgando o outro, você tem atenção plena. Nesse estudo da Science que mostrou que os indivíduos, a mente vaga em 50%, né? Até numa conversa. Então, eu posso estar conversando com você, você está falando, mas a minha mente está em outro momento e muitas vezes no julgamento, né? Então, a prática do não julgar, né? Eu acho que isso é importantíssimo. E o mindfulness traz isso. Existem outras práticas, mas todas essas práticas integrativas, elas têm o mindfulness como base também, né? A gente ter atenção plena naquele movimento. Dificilmente você vai fazer um tai chi chuan se você não estiver prestando atenção no que você está fazendo. Helena? Oi. Nós temos aqui mais algumas perguntas. Você consegue ainda responder? Sim, claro. Vamos tentar resumir aqui. O Ivan Abdala Teixeira, que é nosso aluno também do ProfSam, ele pergunta: Helena, como praticar a atenção plena na era do WhatsApp?
alguma dica? E aí eu acho interessante essa pergunta dele, porque eu lembro que você fez também um projeto, você teve uma iniciativa durante esse período da pandemia de realizar algumas atividades online gratuitas, né? Então, se você pudesse falar um pouco dessa sua experiência. Não sei se a Helena caiu, se ela está aqui com a gente ainda. Eu acho que Oi, voltei. Minha internet caiu. Você conseguiu ouvir a pergunta? Não, na era do WhatsApp, falou até a era do WhatsApp, e aí depois você falou alguma coisa e cortou. Isso, porque aí eu me lembrei que você desenvolveu alguma atividade online durante o período da pandemia, e você fez uma atividade gratuita online. Aí, se você pudesse também aproveitar e falar um pouco dessa experiência que você teve de fazer algumas práticas integrativas online. Bom, eu não sou expert, não é, para falar da diversos conselhos, embora eu estude, leia bastante sobre o tema, mas também sou super vítima de todas essas situações, né? O WhatsApp tem uma coisa que, né, a gente tem aí o documentário Netflix, que fala sobre isso, né? A pessoa está lá digitando, aparece para você digitando e você continua ali naquela expectativa de dar conta. Inclusive, eu já vi diversas psicólogas falando sobre isso, né? Do uso do WhatsApp, para a gente maneirar o uso do WhatsApp, ter um momento para a gente acessar o WhatsApp, responder. E aí a pessoa do outro lado, ela acaba entendendo que você não responde tanto o WhatsApp assim, né? Daqui a pouco ela vai responder. Mas, sem dúvida, é uma ferramenta que nos ajuda muito. Mas eu acredito também que essas atitudes de mindfulness, das práticas meditativas, nos trazendo tanta calma, a gente não responde também de imediato. A gente espera um pouco para poder responder e dar a melhor resposta para a pessoa. Eu fiz uma atividade online durante a pandemia, que foi muito interessante para pessoas que eu conheci, para pessoas que eu não conhecia e continuo não conhecendo, né? Porque não ligavam a câmera e tal, não pedia que ligassem também. E aí eu fiz uma prática que é do Yoga Nidra, que dá muita base para o protocolo de mindfulness. Várias práticas que estão no Yoga Nidra, que é milenar, tem no protocolo de mindfulness. Tem o escaneamento corporal, por exemplo, que é importantíssimo. E eu tive muito retorno positivo em relação a isso. Era semanal, mas as pessoas... a gente praticou as atitudes mindfulness durante a aula, então, assim, foi um retorno muito positivo. Então, a internet também nos ajuda, né? Ela não é só... Enfim, nós estamos aqui agora, nesse momento, usando a internet, né? Ela também nos ajuda, mas eu acredito que nós mesmos possamos ter o controle, não é, disso. Acredito que o controle, autocontrole, é uma prática diária. A gente tem falado bastante isso aqui também no Centro de Estudos, que a internet ela é maravilhosa quando você tem o controle e a escolha, e você faz as escolhas certas, porque ela pode te beneficiar. E aí eu faço até um comentário, porque minha mãe participou de algumas dessas atividades que você fez online, e para ela foi maravilhoso, porque ela é bastante ansiosa e foi muito bom para ela. A Cíntia Mesquita fala nesse sentido, que você já até falou alguma coisa, acho que você pode falar não só como pesquisadora, como docente, mas também como você vivenciando essa situação de ser mãe e de estar tendo que passar por todo esse momento, tendo que dividir da aula e conviver com o filho em casa. Então, a Cíntia Mesquita fala: bom dia, obrigada pela palestra, foi bastante informativa. São duas perguntas. Gostaria de saber se existem estudos que apresentam resultados de melhora de sintomas, como desatenção e inquietude em adultos ou crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, através das práticas de mindfulness. E, além disso, se é recomendada a prática de mindfulness na depressão, ou se seria mais indicado outras práticas integrativas.
Tem estudos com TDAH, né, principalmente porque a atenção plena é a base do mindfulness, né? E para a questão da depressão, o primeiro programa feito na questão do mindfulness começou na década de 70, que foi o MBSR, que é o mais conhecido, que é visado na redução de estresse. Ele foi muito ampliado. Então, hoje em dia, tem vários tipos de protocolo mindfulness. Tem determinados protocolos que vão estar associado com terapia. Então, somente pode ser credenciado nesses protocolos o indivíduo que trabalha com saúde mental, na área de psicologia, que é o MBCT, que é o Mindfulness baseado em terapia. Tem um estudo que faz todo esse apanhado em todos esses protocolos Mindfulness, que mostra que o MBCT ele é mais indicado para a questão de depressão. Ele, inclusive, foi desenvolvido com esse objetivo, porque utiliza técnicas de terapia para esse indivíduo. Por exemplo, se uma pessoa que não trabalha com saúde mental, principalmente um psicoterapeuta, não é? E o indivíduo ele chega com alguma questão, essa pessoa que está realizando o mindfulness, né, esse terapeuta, ele não pode passar dali, ele não pode ajudar muito. E eu acho que isso também entra numa questão de consciência, né? De não ajudar, de não ir além daquilo que o protocolo exige. Inclusive, isso vai de encontro àquela outra pergunta, né? Das questões das pessoas não muito credenciadas, que às vezes não têm esse discernimento. Então, esse MBCT, ele é o mais indicado. Não que o mindfulness, a meditação e a yoga não possa ser praticados por essas pessoas. Inclusive, se divide isso, porque se esses programas eles foram baseados em técnicas milenares, que nem se falava na questão de psicoterapia, por que não pode utilizar, né? Por exemplo, essa prática de Yoga Nidra que eu fazia online, é uma prática que o indivíduo ele só precisa sentir. Ele não tem intervenção. Você sente a respiração, você sente o corpo, então tem várias etapas que o indivíduo sente. O que ele elabora é dele. E o que ele elabora, ele pode usar com um psicólogo. Quando eu fiz a formação de Yoga Nidra, foi com uma psicóloga, inclusive, pesquisadora da UFRJ. E ela trabalha o Yoga Nidra para utilizar o que o indivíduo elabora. A partir daí, ela vai e faz a intervenção dela. Obviamente, porque ela é psicóloga, né? Então, para depressão, existem essas diferenças. Seu vídeo está travado. Mas eu estou conseguindo te ouvir. Isso está acontecendo também comigo. Eu estou vendo teu vídeo travado, mas quando eu entro lá no YouTube, eu estou vendo você normalmente e eu também. Então, acho que é só aqui no ambiente da Rede Root, mas a gente, no streaming do YouTube, está tudo normal. Então, vamos acreditar que a gente pode continuar assim. Até porque os alunos já teriam me mandado mensagem aqui se tivesse algum problema. Então, eu vou tentar juntar aqui duas perguntas, da Jusley Anjos e da Gilene Souza, que são mais ou menos nesse sentido que você já estava falando. A Jusley pergunta, algum método simples para nos indicar de meditação ou só deveria fazer após uma formação específica? E a Gilene Souza, ela pergunta... Olá, professora, bom dia. Você poderia indicar algum site ou aplicativo que ensine algumas atividades que podem promover essa atenção plena? Uhum. Então, eu gosto muito... Existem vários tipos, vários métodos de meditação. Eu, particularmente, gosto muito do Fabrice Midal, que ele é da escola francesa de meditação. Tá me ouvindo ainda? Sim. Mudou aqui tá. E ele fala o seguinte: você só medita quando você para de tentar meditar. É uma frase antiga, né? De senta e fica quieto. Como nós temos uma necessidade, né? Que no Ocidente a gente tem uma necessidade de se comunicar, de interagir. A gente faz muitas práticas guiadas,
né? Senta, ouve o áudio, o que o indivíduo está falando, você tenta fazer. Segundo, essas escolas, que eu particularmente gosto, quando você tem algumas práticas meditativas de você não ter áudio nenhum, você sentar e ficar quieto, você recolher seus sentidos, você se perceber, ou mesmo tem alguns textos que falam de mindfulness, que é praticada lá com um senhor que mora em alguma cidade do interior, que pratica mindfulness, senta no quintal dele, olha as árvores, fica lá olhando, sem julgar nada, né? Então, às vezes é mais simples do que a gente pensa, né? É óbvio que para tudo existe um mercado por trás, né? Existe também um mercado por trás dessas práticas, mas é mais simples do que a gente pensa. Não que o guiado não seja bom, é ótimo, mas também, se sentar e ficar quieto, eu acho que a gente precisa muito disso. E aí não importa se é 1 minuto, é 2 minutos, 3 minutos. Com a prática, eu acho que a gente consegue ficar mais, não é? Mas quanto mais você desenvolver um horário, um lugar, isso te ajuda a criar um hábito, né? Então, ter a deixa e ter a recompensa, né? Como falado por aquele livro O Poder do Hábito, que é interessantíssimo. Então, tem a deixa e tem a recompensa. Você deixar um lugar para você sentar, praticar e meditar em um horário. Para as questões de site, existem diversos, né? Existem diversos aplicativos. Acho que a Andrea também estava praticando por aplicativo. Ou um site. Tem a Fernanda Alcântara, que foi com quem eu fiz a minha formação de Yoga Nidra. Ela tem um site e ela disponibiliza diversas meditações guiadas dentro do Yoga Nidra. E a Luciana Lobo, que é mestre pela UFRJ também, tem um espaço chamado Yoga Pix, no Maitá, que tem um instituto chamado Zen Câncer, tem diversas intervenções gratuitas. Então, se você procurar também no Instagram, site dela, ela faz diversas práticas gratuitas de meditação e de yoga. E com ela eu fiz a formação de yoga restaurativa. Então, são duas pessoas que são mais próximas, que eu tenho referência, que eu conheço pessoalmente e que eu gosto muito. Eu acho que isso é muito importante, né? Tudo que foi falado até aqui, que é extremamente importante a pessoa saber exatamente com quem que ela está fazendo essa prática, qual a formação que essa pessoa tem, para que ela também não acabe fazendo alguma coisa que não tem nenhuma fundamentação, que a gente sabe que pode acontecer também, né? Particularmente, você comentou do que eu fiz durante esse período da pandemia. Eu comecei a fazer a meditação Vipassana, que realmente é uma meditação também incrível, e várias dessas meditações, elas deram a possibilidade das pessoas iniciar práticas bem simples, mas de uma forma para poder ter só esse momento, mas que depois, então, possa fazer uma prática um pouco mais completa, né? Fazer a última pergunta aqui, da Ellen Vieira. Uma vez que o governo oferece a capacitação à equipe de saúde, como conscientizar esses mesmos a praticarem nas unidades de saúde essas práticas? Eu acho que essa pergunta é bem interessante da Ellen Vieira, porque a gente não pode pensar só nos nossos pacientes, nos nossos alunos, a gente também tem que pensar na equipe, né? O staff, que também está com uma sobrecarga grande, que também está com aumento de ansiedade, de depressão, de transtornos mentais, e que também precisa pensar na questão da melhora da saúde mental. E eu acho que isso é uma questão também que a gente já conversou aqui em algumas vezes com a professora Maria Tavares e com outros palestrantes, de que a gente não pode pensar só no tratamento, né, na redução da sobrecarga e do sofrimento das pessoas com transtorno mental. A gente tem que pensar na melhora da saúde mental da população, né? Então, eu acho que essa questão da Ellen Vieira é bem importante também, até mesmo com os professores da universidade. A gente tem a Rede Pix, a Rede Prática Integrativa Complementar, no Brasil, no Rio, e existe a Rede Pix UFRJ. A Rede Pix UFRJ,
uma rede, né, participo do grupo do WhatsApp, eles fazem diversos trabalhos em vários setores da UFRJ, não é projeto de extensão, não é para pessoa externa, é para quem quiser se inscrever. Então, por exemplo, quando eu fiz a prática, eu ofereci prática de Yoga Nidra lá no Fundão, dentro do CCS, para um setor do CCS, acho que já foi reconhecido pelo reitor, que chama Setor de Humanização e Acolhimento. Então, tem prática de yoga com uma professora, acho que agora tem prática de meditação, tem musicoterapia, a Bia, que é do IPUB, ela está no grupo de musicoterapia, tem diversas práticas integrativas por professores da UFRJ que fazem, que tem todo um respaldo para isso. Faz o professor, mas também tem técnicos da UFRJ que se oferecem para isso. Fazem reiki, enfim, tem diversos trabalhos super interessantes para dentro da UFRJ. Na questão de outros lugares, eu não sei dizer como que isso é oferecido para os próprios funcionários, mas eu acho que isso é importantíssimo. Esses dias eu estava falando para uma escola, e aí a diretora falou assim para mim, o que a gente faz para essas crianças, nesse momento de pandemia, o que mais a gente pode fazer? E aí eu falei para ela, vocês têm que fazer o que vocês conseguem fazer, não adianta o diretor também ficar pensando, o que mais que eu posso fazer, enquanto os professores estão completamente estressados, né? Tendo que dar conta de várias coisas. Então, eu falei, você vai fazer o que você pode fazer, o resto ele tem que ficar em casa com a família dele. Então, dá todo um respaldo, mas também esses professores que estão atuando, por exemplo, lá na escola, eles precisam ter também um momento de paz, um momento para eles de recolhimento e entender esse momento presente, não é? Então, eu acho que a gente também tem que se pensar, os gestores também têm que se pensar no outro, no técnico, no professor que está ali. Então, não sei falar em outros lugares, mas eu sei que o UFRJ oferece, não é fácil, porque às vezes o aluno não procura, tá? Às vezes tem determinados campos, tem determinados grupos que tem uma procura grande, às vezes não tem essa procura pelo próprio aluno, tá? Mas acontece e as pessoas são super sérias. A gente fazia no hall do Quinhentão, que é no hall de um auditório que tem lá, no meio de um monte de gente, não tinha um lugar, uma sala específica, mas existe uma batalha deles para poder ganhar um espaço e um reconhecimento. A gente aqui falando de atenção plena, e eu tendo que fazer multitarefa, querendo estar com uma atenção plena para você, mas tendo que olhar o e-mail, olhar o YouTube, olhar aqui o nosso chat da Rede Ruth, inclusive a Tânia Mara, ela pergunta como é essa rede da UFRJ. Tânia, eu estou colocando aqui o e-mail da professora Helena no nosso chat aqui da Rede Ruth, para que você mande um e-mail para ela que ela possa conversar contigo e te passar mais informações, tá? Bom, eu vou finalizar esse momento, que foi um momento incrível de troca. Eu queria aproveitar para dizer para a professora Helena Moraes que esse foi o dia onde a gente teve mais comentário aqui no streaming do YouTube, a gente teve muito comentário, tivemos mais de 80 pessoas assistindo, e eu vou falar só alguns aqui, porque eu acho que é importante também o palestrante, ela não vai ter acesso a esse chat, como tem bastante comentário, eu acho que vale a pena aqui passar alguns para a professora Helena. Então, a Janete Martins, ela fala, na sociedade do cansaço, é imprescindível esse tipo de prática ser legitimada pela academia. A Monique Gomes Rodrigues fala, Helena, em um mundo virtual com tantos estímulos, como desenvolver uma atenção plena? É possível? Várias pessoas dando parabéns pela palestra, tema de relevância no campo da saúde geral e saúde mental. A Cleia Pimentel fala, palestra esclarecedora, percebo que estou no caminho certo nos meus atendimentos, muito bom. A Janete Martins fala, adorei conhecer o trabalho da Helena, esse trabalho de legitimação da pesquisa, para conseguir consolidar a integração mente-corpo.
Martins fala: a intervenção corporal na saúde mental pode ser uma resposta consistente à medicalização da vida. Pessoas falando que gostaram muito, e Tânia Macedo fala muito interessante. Andréia, está travando a sua voz, não sei se é a sua conexão. Uhum. Vocês estão me ouvindo? Te ouvindo, mas falhando. Picotando. Eu consegui ouvir, mas é uma certa dificuldade. Infelizmente, a gente tem esses problemas também, né, de internet. Uhum. Vocês conseguem me ouvir? Eu vou finalizar, Sim. Então, esse nosso encontro, dizendo mais uma vez, professora Helena Moraes, muito obrigada por essa participação tão rica que nós tivemos aqui hoje. Eu espero que muito em breve você consiga ser efetivada e que a gente possa ter você, então, no nosso quadro, como colaboradora no programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, participando de toda essa nossa tentativa de cada vez mais reunir as nossas intervenções, tanto de pesquisa quanto ensino, extensão e assistência. E eu acho que o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, ele tem essa característica de reunir pesquisadores que são reconhecidos no mundo inteiro, com uma assistência de altíssimo nível e, além de tudo, com a educação e projetos de extensão que contribuem para a melhora da saúde mental da sociedade. Então, você certamente, em breve, estará conosco e queria te agradecer mais uma vez por você doar esse tempo para a nossa conversa aqui. E eu aproveito, então, para finalizar o nosso centro de estudos de hoje, já dando a nossa informação da próxima sexta-feira, que nós teremos o professor Dr. Otávio Dumont. Ele é professor associado do Instituto de Psiquiatria, ele é coordenador do mestrado profissional em atenção psicossocial da UFRJ e também é professor permanente do nosso quadro do programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental. Ele vai falar sobre sofrimento psíquico e sofrimento social. Eu aguardo todos vocês na semana que vem. Mais uma vez agradeço e desejo a todos vocês um ótimo fim de semana. Muito obrigada. Eu agradeço. Bom fim de semana para você.